Oi, pessoal. Nesse vídeo nós vamos ver um pouquinho sobre funções trigonométricas. Então, antes disso, né, a gente vai considerar o círculo unitário. Tá? Então, o que seria o círculo unitário? Né? Vai ser um círculo, ele vai ter raio 1, né, por isso unitário, e a gente vai considerar ele centrado na origem. Então, esse círculo, ele tem equação x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1, né? E como o raio dele é 1, o perímetro dele vai ser 2π. Tá? Então, aqui a gente tem esse círculo, né, raio 1. Então, se ele tem raio 1, esses pontos aqui, né, de corte com os eixos são, né, 1, 0, né, x igual a 1, y igual a 0. Aqui, x igual a 0, y igual a 1. Aí assim por. E aí, dado um número real qualquer, tá, t, a gente pode definir em cima desse círculo um ponto P da seguinte forma. Então, eu vou começar a partir desse ponto aqui, do ponto 1, 0, e eu vou caminhando em cima desse círculo. Então, isso vai definir um arco. E aí, quando esse arco tiver comprimento t, né, eu vou parar. E isso vai definir um ponto. Tá? Então, é assim que a gente vai definir, né, um arco, né, ou um ponto no círculo. Então, por exemplo, aqui, né, sei lá, um valor t. Eu vou andar até que o comprimento desse arco aqui seja t. E aí, isso vai me definir um ponto x, y aqui no círculo. Então, eu posso fazer para qualquer número real, né? Se esse número for positivo, então eu vou andar no sentido anti-horário, e se ele for negativo, eu vou andar no sentido horário. A unidade de comprimento desse arco é definida assim, radianos, tá? E definindo esse arco, a gente também tem definido um ângulo, né, que esse arco forma. Tá? Então, por exemplo, aqui, né? T é igual a π sobre 4, tá? Eu vou andar isso daqui, né? Mais um aqui, tá? Então, esse arco aqui vai ter comprimento sobre 4, e aí ele vai definir um ângulo aqui, que vai ser de 45. Tá? Como é que eu sei, né, qual é que é a relação entre comprimento de arco medido em radianos e o ângulo que ele define? Para isso a gente tem uma regrinha de 3, que é essa daqui. E qual é que é a ideia dessa regrinha de 3? Bom, se 2π radianos fecha uma volta completa no círculo, né, isso equivale a 360 graus. Né? O círculo aqui tem 360 graus. Então, 2π é 360, então t, né, que nesse caso é π sobre 4, vai ser igual a x. E aí, se a gente resolve isso, x é 45. E aqui a gente tem uma tabelinha com vários ângulos mais conhecidos, tá? E o correspondente, né, a correspondente medida em radianos. Então, π sobre 4 aqui é 45, né, como a gente viu. Π sobre 6 é 30 graus, né? Π sobre 3 é 60. Π é 180, né? 2π é 360. Então, uma maneira também mais fácil de converter aqui de radianos para graus, né? Por exemplo, π sobre 6, π é 180 graus, né? Então, 180 dividido por 6 dá 30. Uma outra maneira de fazer isso. Então agora, vamos voltar para isso, né? Então, eu tenho T, o número real. Esse número real define um arco, né, no meu círculo unitário. E esse arco, então, o ponto final desse arco define um ponto x, y. E aí, com isso, a gente vai definir as funções trigonométricas. Então, seno de t, né, desse comprimento de arco aqui, desse real, vai ser igual a y. Então, o que seria o y? Né? Seria a coordenada y desse, é essa medida aqui. Tá? Então, essa medida vai ser o seno. Cosseno de t vai ser a coordenada x. Né? Então, seria isso daqui, ou seja, é essa medida aqui. Tá? Vai ser o cosseno. E aí, as demais funções trigonométricas a gente vai definir em termos de seno e cosseno. Tá? Por exemplo, a tangente, né, vai ser seno de t sobre cosseno de t, ou seja, y sobre x. E claro, aqui vai estar definindo somente se o x for diferente de zero. Cossecante de t vai ser 1 sobre y, né, que é 1 sobre o seno. Secante de t é 1 sobre cosseno, então 1 sobre x. E a cotangente é 1 sobre a tangente, ou seja, x. E aí aqui sempre quando a gente tem divisão, né, isso só vai estar definido se o denominador for diferente de zero. Então assim, para qualquer número real t, né, a gente pode definir essas funções trigonométricas, né, seno, cosseno, tangente, secante, cossecante e cotangente, como sendo as coordenadas do ponto aqui. Claro, né, através dessas expressões aqui, né. Então, seno e cosseno diretamente as coordenadas do ponto e aí as demais funções envolvendo essas coordenadas, né. E aí, claro, também só estão definidos, né, se o denominador aqui é diferente de zero. Outra coisa importante que a gente precisa saber
é o sinal das funções trigonométricas, tá? Para resolver alguns problemas, a gente precisa saber disso. Por exemplo aqui, né, a função cosseno de t, se eu tenho um ângulo, né, ou um arco, de comprimento t, tá? Se esse, ângulo ele está aqui no primeiro quadrante ou no quarto quadrante, então o cosseno vai ser positivo, tá? E se esse ângulo, né, estiver aqui no segundo ou no terceiro quadrante, aí o cosseno vai ser negativo, tá? Por quê? Porque justamente o cosseno é, né, a coordenada x aqui do ponto, tá? Então se a coordenada x estiver aqui, né, se eu pegar um ponto aqui ou um ponto aqui, a coordenada x vai estar aqui na parte positiva do eixo, então cosseno positivo. Já se eu pegar um ângulo aqui ou aqui, a coordenada x desses pontos vai estar aqui na parte negativa do eixo x, então o cosseno é negativo. Mesma coisa para a função seno, né? Se eu pegar um ponto aqui ou um ponto aqui, um ângulo, então o seno é a coordenada y, né, desses pontos. Aqui, para esses dois, né, para o primeiro e para o segundo quadrante, eu estou na parte positiva do eixo y, então seno positivo. E da mesma forma aqui, né, se eu pegar um ângulo aqui nesse quadrante, no terceiro ou no quarto quadrante, a coordenada y vai estar na parte negativa do eixo, então o seno é negativo. E a função tangente, tá, ela vai alternar de sinal, né? Então aqui no primeiro quadrante vai ser positivo, depois negativo, positivo e negativo. Tá? E aí como é que a gente vê a tangente, né? Bom, a tangente ela vai ser assim, né? Vou pegar esse ângulo aqui, esse comprimento de arco aqui, eu vou ter essa reta, né, que parte aqui da origem e passa por esse ponto, e aqui se eu traçar a reta tangente ao segundo ponto, ter essa medida aqui. Então o tamanho dessa medida aqui, tá, é o valor da tangente desse ângulo. Então nota, né, que tanto para um ângulo aqui nesse quadrante quanto aqui, né, se eu pegar, por exemplo, esse ângulo aqui, eu vou, né, se eu traçar essa reta aqui, eu vou ter um segmento aqui, ou seja, no eixo, na parte positiva do eixo y, então tangente positivo. Já se eu pegar um ângulo aqui no segundo ou no quarto quadrante, a tangente vai ser negativa. Tá? E claro, de novo, né, a tangente é seno sobre cosseno, então a gente pode fazer essa regrinha de sinal, né? Então aqui no primeiro quadrante o seno é positivo, o cosseno também, então a tangente é positiva. No segundo quadrante o seno é positivo, o cosseno é negativo, então mais com menos vai dar menos, e assim por diante. Falar um pouquinho sobre as funções trigonométricas, tá? As funções trigonométricas elas vão ter uma propriedade de periodicidade. Tá? O que quer dizer isso? Então uma função, a definição, né, uma função é periódica, né, de período t, se f de x mais t é igual a f de x. Ou seja, em outras palavras, isso quer dizer que a função vai se repetir, né? Os valores da função vão se repetir quando a gente anda t unidades, digamos. Tá? Então, as funções seno, cosseno, secante e cossecante, tá? Elas são periódicas de período 2π. E as funções tangente e cotangente são periódicas de período π. O que quer dizer isso? Né? Então, seno, cosseno, cossecante e secante vai acontecer isso daqui. Né? Então, seno de t mais 2π vai ser igual a seno de t. A mesma coisa para as outras funções, né? Cosseno de t mais 2π é igual a cosseno de t. E aqui para a função tangente e cotangente, né, o período é π. Então, seno de t mais π, tangente de t mais π é igual a tangente de t e assim por diante. Outra informação importante sobre funções trigonométricas, tá, são as identidades trigonométricas. Tá? Então, aqui a gente tem diversas identidades trigonométricas, mas todas elas partem dessa identidade. Tá? Então, cosseno ao quadrado de t mais seno ao quadrado de t sempre vai ser igual a 1 para qualquer valor de t. Então, essa identidade que vocês têm que saber, porque todas as demais identidades que aparecem aqui, elas partem, né, elas surgem dessa primeira aqui. Tá? Por exemplo, aqui, essas duas aqui de baixo, né, elas vêm da gente isolar o cosseno ao quadrado ou o seno ao quadrado. Né? Passa o cosseno para cá, né, fica seno ao quadrado igual a 1 menos cosseno ao quadrado, que é essa aqui embaixo. Tá? Essa identidade aqui, ela vem dessa daqui, dividindo toda essa equação por cosseno ao quadrado de t. Então, se eu dividir toda ela por cosseno ao quadrado, aqui vai ficar 1, aqui vai ficar tangente ao quadrado,
e aqui vai ficar secante ao quadrado, né? 1 sobre cosseno ao quadrado é secante ao quadrado. Aí é aqui de novo, né? Isolando tangente ao quadrado ou 1, tá? A gente tem as duas outras igualdades aqui. E essa última aqui, né? De novo, ela vem dessa primeira, só que agora dividindo toda essa equação por seno ao quadrado. Tá? Então, quando a gente faz isso, a gente tem isso daqui e aqui de novo, né? Isolando cotangente ao quadrado e 1, a gente tem essas duas outras identidades. Aqui a gente tem algumas outras identidades, tá? Identidades negativas, que traz a relação entre, né, o seno de um ângulo e o seno de menos esse ângulo. Tá? Então, qual é que é a ideia, né? Se eu tenho um número t, tá? Eu vou ter, então, um arco de comprimento t, tá? Vamos dizer que é esse arco aqui. E aí, se eu pegar menos t, eu vou ter agora esse caminho aqui, né? Tá horrível aqui, mas é. Tá? Então, se eu pegar esse ponto aqui e pegar a coordenada x, né, que seria o cosseno, para esse ponto aqui, o menos t, eu vou ter a mesma coordenada x. Tá? Então, cosseno de menos t é igual a cosseno de t. Já para o seno vai inverter o sinal, né? Se eu pegar seno de t, vai ser essa medida aqui, e seno de menos t vai ser essa medida aqui, ou seja, seno de menos t é igual a menos seno de t. Aí, de novo, seguem todas as outras propriedades, né? Se a gente sabe o seno e o cosseno, a gente sabe todas as demais operações, né? Por exemplo, secante de menos t é 1 sobre cosseno de menos t. Cosseno de menos t é cosseno de t. Então, 1 sobre cosseno de t é a secante de t. Agora vamos fazer mais um exemplo, que é encontrar as funções trigonométricas de t igual a π sobre 4. Ou seja, encontrar quem é que é o seno, cosseno, tangente, secante, né? Tudo isso é de π sobre 4. Tá, anotando aqui de novo. Aqui basta a gente encontrar as funções seno e cosseno, né? Porque todas as demais, elas podem ser escritas em termos de seno e cosseno. Tá? Então, vamos lá, né? Π sobre 4, tá? Me dá esse comprimento de arco aqui, né? E aí a gente viu que aqui já é 45 graus, né? Então agora eu vou fazer essa projeção aqui desse ponto. Aí isso vai me formar esse triângulozinho aqui, tá? Que eu vou colocar aqui. Então, essa medida aqui embaixo vai ser o cosseno desse ângulo T. Essa medida aqui vai ser o seno de T. E a diagonal aqui, como a diagonal é o raio do círculo, daí o meu círculo é unitário, vai ser 1. Então eu quero encontrar quem é que é o cosseno e quem é que é o seno, que são os lados desse triângulo. Tá? Então eu vou chamar o cosseno de x. E agora, como esse ângulo aqui é 45 graus, né, esse ângulo aqui também vai ter que ser 45. Porque a soma tem que fechar 180 graus. Então, se eu tenho um triângulo onde esses dois ângulos aqui são iguais, isso quer dizer que eles vão ter lados iguais também. Ou seja, se aqui é x, esse lado aqui também vai ser x. Tá? Então, eu tenho esse triângulo retângulo. Agora, se eu aplicar, né, o teorema de Pitágoras, eu tenho que a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Então, x ao quadrado mais x ao quadrado é 1. Né? Então, aí se a gente resolver, né, 2x ao quadrado é igual a 1. Então, x ao quadrado é 1 meio. E aí eu tenho que x igual a mais ou menos raiz de 2. Tá? Claro que o menos não faz sentido, né? Porque aqui o x seria essa medida aqui é positiva. Então, a gente tem aqui cosseno de π sobre 4 é raiz de 2 sobre 2. Seno de π sobre 4 também é raiz de 2 sobre 2, né? Porque são iguais. E aí, com isso, a gente tem todas as demais funções trigonométricas. Né? Tangente de π sobre 4 é seno sobre cosseno, que vai dar 1. Cotangente é 1 sobre a tangente, que também vai dar 1. Secante é 1 sobre o cosseno, então 1 sobre raiz de 2 sobre 2 vai dar raiz de 2. E a cossecante também, né? 1 sobre o seno, 1 sobre raiz de 2 sobre 2 vai dar raiz de 2. E aqui a gente não vai fazer as continhas, mas a gente tem aqui essa tabela que mostra, né, as funções trigonométricas para vários ângulos, tá? Ou melhor, os ângulos mais conhecidos, né? 0, 30, 45, 60 e 90 graus, tá? Então, aqui, por exemplo, cosseno de 0 graus é 1, cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2, né? Tá? E aí aqui para esses, né, onde tem n aqui, quer dizer que não está definido, né?
Por exemplo, a cotangente é 1 sobre a tangente, só que a tangente nesse ângulo é zero, então aqui não está definido. Agora a gente vai ver algumas identidades, tá? Primeiro é a soma e subtração de ângulos. Então, para quaisquer ângulos U e V, tá? A gente tem essas relações. Então, seno de U mais V, ou seja, a soma, né, seno da soma desses ângulos, vai ser seno de U cosseno de V mais cosseno de U seno de V. Tá? Mesma coisa com cosseno, cosseno de U mais V é cosseno de U cosseno de V menos seno de V. Tá? E aqui a gente tem a subtração, né, seno de U menos V, cosseno de U menos V. E aqui eu tenho uma expressão para tangente, né, da soma e subtração de ângulos. A gente também tem algumas identidades para ângulos duplos, né, ou seja, se eu conheço quanto é que vale seno de θ, né, e cosseno de θ, agora eu posso me perguntar quanto é que vale seno de duas vezes esse ângulo θ. E aqui a gente tem as formulazinhas, né, para calcular isso. Então, seno de 2θ é 2 seno de θ cosseno de θ. Cosseno de 2θ, cosseno ao quadrado de θ menos seno ao quadrado de θ. E tangente de 2θ, né, 2 tangente de θ menos 1 tangente, né, dividido por 1 menos tangente ao quadrado de θ. E da mesma forma, a gente tem algumas fórmulas para as funções trigonométricas de meio ângulo. Ou seja, eu tenho um valor A, né, e se eu sei quanto é que vale seno ou cosseno desse ângulo A, eu posso calcular seno de A sobre 2, tá? Metade desse ângulo. Tá? E isso vai ser, então, vai ter as fórmulas aqui, né? Então, seno de A sobre 2 vai ser mais ou menos, tá? E isso daqui vai depender, né, do ângulo, raiz de 1 menos cosseno de A sobre 2, tá? E aqui as fórmulas para cosseno de A sobre 2 e tangente de A sobre 2. Tá? E aqui o sinal, tá? Mais e menos, o que que vai ser, né? Do que vai depender esse sinal? Ele vai depender de onde está o ângulo. E aí a gente volta aqui atrás, né? Isso daqui, né? Por exemplo, se o ângulo A sobre 2 está aqui, né? Então o seno vai ser positivo, né? Se o A sobre 2 está aqui, o seno vai ser positivo. E assim por diante. Vamos ver mais alguns exemplos. Tá? Primeiro, calcular um valor exato para seno de π sobre 12. Tá? Então, como é que a gente pode calcular isso? Bom, π sobre 2 equivale a 15 graus. Né? Se a gente fizer a conversão, né, de radianos para graus, π sobre 12 é 15 graus, tá? Dá para fazer as continhas, não é regrinha de 3. E aí a gente chega nesse valor. Aí eu estou fazendo isso porque é mais fácil da gente pensar. Então, ou seja, eu preciso calcular seno de 15 graus. Tá? E aí, para fazer isso, né, a gente vai tentar reescrever esse 15 graus em termos desses graus mais conhecidos, né? 30, 45, 60 e assim por diante. Tá? Então eu noto, né, que 15 é a mesma coisa que 45 menos 30. Né? Então, seno de 15 graus é a mesma coisa que seno de 45 menos 30. Aqui eu tenho uma subtração de ângulos, então eu posso utilizar aquela formulazinha, né, do seno de um ângulo menos o outro, né, que vai ser isso daqui. E aí agora só trocando os valores, né, seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, né, que é a mesma coisa que 1 sobre raiz de 2, cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, tá? E assim por diante. Então a gente chega aqui, né, e aí simplificando eu chego nisso daqui, né, raiz de 3 menos 1 sobre raiz de 2, ou, né, que é a mesma coisa que raiz de 6 menos raiz de 2 sobre 4. Um outro exemplo, então aqui dado, né, que cosseno de θ vale 2 terços, e esse ângulo θ ele está entre 3π sobre 2 e 2π, encontrar seno de θ dividido por 2 e cosseno de θ dividido. Ou seja, né, eu tenho cosseno de θ, eu quero saber quanto é que vale seno e cosseno de θ sobre. Ah, então primeiro a gente tem que saber onde é que está esse ângulo θ sobre 2. Né? Então, se o θ está entre 3π sobre 2 e 2π, né, se eu dividir todas essas desigualdades por 2, né, eu vou ter que 3π sobre 4 é menor que θ sobre 2, que é menor que π. Ou seja, θ sobre 2 está entre 3π sobre 4 e π. Ou seja, esse ângulo θ sobre 2 ele está nesse intervalo aqui. Tá? E aí, a partir dessa informação é que a gente vai saber o sinal de seno e cosseno.
Então, para calcular seno, né, de θ sobre 2 e cosseno de θ sobre 2, a gente vai utilizar essas fórmulas aqui que a gente viu antes, né? Seno de θ sobre 2, como o ângulo está aqui, né, o seno vai ser a coordenada y, que vai ser positiva, tá? Então o sinal do seno aqui vai ser mais, né? E se o ângulo está aqui, né, o cosseno é a coordenada x, e vai ser negativo, tá? Então o seno vai ser positivo e o cosseno vai ser negativo. E aí, só fazendo as continhas, então, né? Seno de θ sobre 2 vai ser mais, né? Raiz de 1 menos cosseno de θ, que é dado, né, 2 terços dividido por 2. E aí, simplificando, isso é raiz de 1 sexto, né? E a mesma coisa para o cosseno de θ sobre 2, né? Que vai ser menos raiz. E aí, fazendo as... Então, eu chego em menos raiz de 5. E para finalizar, vamos ver os gráficos dessas funções trigonométricas, tá? Então, para as funções seno e cosseno, tá? Elas estão definidas para qualquer número real. A imagem dessas funções vai ser o intervalo de menos 1 a 1, tá? E o gráfico dessas funções vai ser mais ou menos isso, tá? Então, aqui é a função seno de t, né? Seno de 0 é 0, seno de π sobre 2 vai ser 1, seno de π é 0, né? Seno é 0 também, e assim por diante, né? E notem aqui que a gente vê a periodicidade dessa função, né? Se eu percorrer aqui de 0 até 2π, tá? Eu tenho essa curva aqui, e aí notem que a próxima parte do gráfico, né, que é isso daqui, vai ser uma cópia dessa parte aqui, tá? E aí aqui a função cosseno é a mesma coisa, né, só que agora ela está um pouco deslocada, né? Cosseno de 0 é 1, cosseno de π sobre 2 é 0, cosseno de π é menos 1, e assim por diante. E para a função tangente é a mesma coisa, só que a função tangente, né, como é seno sobre cosseno, ela não está definida onde o cosseno é 0, tá? Então, se a gente voltar para cá, né, no gráfico da função cosseno, onde é que o cosseno é 0? Né, aqui ele vai ser 0 aqui, né, que é π sobre 2, aqui é 3π sobre 2, 5π sobre 2, 7π sobre 2, menos π sobre 2, menos 3π sobre 2. Então, em todos esses valores, o cosseno é 0 e aí a função tangente não está definida, tá? E aí o gráfico vai ficar alguma coisa assim, né? Por exemplo, aqui eu tenho π sobre 2, né? E aí eu vou ter essas assíntotas, né, nesse 3π sobre 2, também eu vou ter essas